Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos começar aqui a playlist para responder questões do Enem 2024. Eu vou responder com vocês principalmente as questões de filosofia, sociologia, atualidade e conhecimentos gerais. Algumas também de história e geografia. Neste vídeo em específico, vamos responder as questões 47 e 48 da prova de humanas. Então vamos lá. Eu vou ler a questão com vocês, depois a gente vai ler o que ela pede e aí nós vamos analisar questão por questão. Lembrando que como é uma questão de humanas, a gente vai analisar também o contexto, não dá para simplesmente ler ali a resposta correta. Então vai ser respondendo uma questão e também uma pequena aula para ensinar a responder questões do vestibular. Então vamos lá. Questão 47. Isso aqui é uma observação minha, é uma questão de história. Mas vejam bem, essa questão, apesar de ser classificada como de história, para realmente responder essa questão não são necessários conhecimentos de história. É necessário apenas vocabulário e interpretação de texto, como vocês vão ver. Vocabulário e interpretação de texto é o necessário para responder essa questão, mesmo que se não se tenha nenhum conhecimento de história. Vamos lá, então. Vamos ao enunciado, ao texto do enunciado. Tal qual no Exército, não se compreende um efetivo composto apenas de oficiais. Também na saúde pública, os funcionários técnicos graduados necessitam ser assistidos por auxiliares em número suficiente e com preparo adequado, constituído pelas enfermeiras de saúde pública, educadoras ou visitadoras sanitárias, técnicos de laboratório, inspetores ou guardas, etc. Para não falarmos do pessoal burocrático não especializado. E aqui está dizendo qual é o texto. Vamos ao que se pede. O texto dos sanitaristas, atuante nas décadas de 1920 e 1930, veicula uma mensagem caracterizada pela... Veja bem, este texto que nós lemos agora, que é de quem? Dos sanitaristas. É comum que tenha muitas pessoas que não saibam o que é esse cargo. Mas vamos ler. O texto dos sanitaristas, atuantes na década de 1930 e 1920 e 1930, veicula uma mensagem caracterizada por mensagem caracterizada por. Então, o que ele está pedindo aqui é o que o texto quer falar, o que a mensagem está dizendo. Vamos voltar ao texto para entender as partes e as ideias do texto. Tal qual no Exército, não se compreende um efetivo composto apenas por oficiais. Da mesma maneira que no Exército, não existe um efetivo composto apenas por oficiais. Então, o que ele está dizendo aqui? No Exército, não existem apenas oficiais. O que é que são os oficiais no Exército? As patentes altas. O que ele está dizendo? Uma guerra no Exército, quando o Exército é necessário para uma guerra, não vai só tenente e capitão. O tenente e o capitão, eles ficam atrás. Quem é que vai para o combate mesmo? O soldado, o cabo, o sargento. Então, no Exército, a guerra não é feita só pelos cargos mais altos. Para que uma guerra funcione, é necessário que tenham os outros cargos menores, os soldados, os sargentos, os cabos. Então, ele já faz essa analogia. No Exército não é feito apenas por oficiais. Vamos continuar desenvolvendo a ideia do texto. Também na saúde pública fez uma relação entre o Exército e a saúde pública.
Também na saúde pública, os funcionários técnicos graduados técnicos, ou seja, os não médicos, necessitam ser assistidos por auxiliares em número suficiente e com preparo adequado, constituído pelas enfermeiras da saúde pública, as educadoras ou visitadoras sanitárias, técnicos de laboratório, inspetores ou guardas, e etc. Então, ele está dizendo o quê? Da mesma maneira que o exército não é feito só por general, tenente, capitão, é feito também por soldados. Na saúde pública também. Você não pode contar só com médicos. Só um médico, só de médicos, um hospital não funciona. Por quê? É necessário que tenha todo um grupo de funcionários de hierarquia menor que os médicos, mas sem eles a saúde pública não funcionaria. Quem, por exemplo? As enfermeiras da saúde pública, as educadoras ou visitadoras sanitárias, técnicos de laboratório, inspetores, guardas, etc. Para não falarmos do pessoal do burocrático não especializado. Sobre o que é que esse texto fala. Então, a gente viu, o texto fez uma analogia, fez uma comparação entre o exército e a saúde pública. O exército não é feito só por coronéis, tem que ter os soldados. A saúde também não é feita só por médico, é necessário enfermeiros e todo outro conjunto de funcionários. Teoricamente, é isso que o aluno tem que ter entendido do texto. Vamos às alternativas para ver qual se assemelha mais com a ideia do texto. Do que é que o texto fala? Higienização moral. O que é moral? Moral é do comportamento. O texto está falando de higienização do comportamento? Não, o texto não está falando disso, né? O texto fala de higienização, mas não é higienização propriamente dita. Está falando da saúde, mas não da parte da prática. Está falando de outro âmbito da saúde. Então, não, a letra A não é. Imposição eugênica. E aí? Quem estudou história sabe que a ideia de eugenia está ligada à limpeza étnica, seleção das melhores etnias. A palavra eugenia normal aparece com muito mais força quando a gente está estudando assuntos relacionados ao nazismo. Porque o que o nazismo pregava? Que era necessário eliminar as raças inferiores para que a humanidade melhorasse apenas com a valorização das raças que eles consideravam superiores, que era a raça ariana. Então, a limpeza eugênica é uma limpeza para eliminar raças que eles consideravam inferiores, para valorizar as raças que eles consideravam superiores. O texto não fala sobre eugenia, melhora da genética, não está falando disso. Errado a letra B. Assimilação cultural. Assimilar a cultura é quando uma cultura pega aspectos de outra cultura. Eu assimilei traços de outra cultura. O texto não está falando de cultura em momento algum. Hegemonização identitária. Vou grafar essa palavra porque ela é importante. Hegemonização identitária. O que é algo que é hegemônico? O que é hegemonia? Hegemonia é predominância, é quem tem uma importância sobre outro. A hegemonia é quem tem domínio sobre outro, né? Mais importância sobre o outro. O texto não está falando sobre a hegemonia de um sobre o outro ou sobre a dominação de nada, né? Ele está fazendo uma analogia entre cargos diferentes. Então, não está falando identitário ainda, né? O que é identidade? Identidade são todos os traços que fazem uma pessoa ou um grupo serem o que eles são, né? A identidade são os traços que fazem eu ser eu e não ser a outra pessoa. São os traços da minha identidade. Então, assim, o texto não está falando sobre hegemonia. Talvez a gente poderia chegar perto da hegemonia, né? Porque está falando de cargos que têm mais importância socialmente do que outros. Mas não está falando de identidade. Letra E. Hierarquização profissional.
Sim, é essa a alternativa correta. O que é hierarquização? É quando nós analisamos cargos que estão uns sobre os outros. Dentro da saúde pública, quais são os cargos que estão mais eminentes, mais altos? Os médicos. E depois vem as enfermeiras, depois vem os sanitaristas e assim por diante. Ele faz uma analogia entre o exército, que tem cargos mais altos, mas ele diz assim, apesar desses cargos serem mais altos, a saúde pública não funciona só com eles. É necessário que nós aprendamos a valorizar os cargos que estão hierarquicamente mais abaixo, porque sem eles não funcionaria o exército ou não funcionaria a saúde pública. Ok? Então é sobre isso que o texto fala. Hierarquização profissional. Tranquilo, pessoal? Destrinchamos aí todas as ideias dentro da questão 47. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Dando continuidade ao nosso vídeo, vamos para a questão 48. O que a questão 48 fala? É uma questão de geografia, mas fala também sobre atualidades. Nessa questão aqui é um pouco necessário você saber um pouco sobre as coisas que aconteceram recentemente, que tiveram impacto nacional. Apesar de que apenas com interpretação de texto, com um pouquinho de conhecimento do que vem acontecendo, já dá para responder. Não precisa de conteúdo realmente de sala de aula. Vamos ler o texto para saber e depois vamos ler o que a questão pede. Vamos ao texto. O rompimento da barragem de Fundão levou muito consigo. Rompimento da barragem. A lama soterrou sonhos e modificou de forma permanente centenas de vidas nascidas e criadas em Bento Rodrigues e Paracatu, em Mariana. A lama soterrou. Mas não somente. Ao se estender ao longo do rio, outras famílias e histórias foram atingidas de formas diferentes. Ao fugirem dos rejeitos, que rapidamente tomaram as localidades, deixaram para trás os resquícios da vida que tiveram até o 5 de novembro de 2015, nada jamais seria igual. Então, eu grifei algumas partes que eu achei interessantes aqui, porque nós vamos conversar sobre este acontecimento. Isso aqui é a referência do texto, vamos ao que a questão pede. Conforme o texto, o evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e o seu espaço vivido. O evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e o espaço. Então, houve um acontecimento que gerou impacto aonde? Na relação entre as pessoas e o espaço. Está meio colorido, né? Mas vamos lá. Então, aconteceu algo que mudou a vida das pessoas. Como este algo mudou a vida das pessoas? Vamos conversar um pouco sobre este acontecimento. Veja só que interessante. Foi em 2015. 10 anos depois, quase, no vestibular de 2024, eles ainda estão falando. Foi um acontecimento muito importante. Foi talvez o maior desastre, um dos maiores desastres ambientais causados pelo homem, talvez da história do Brasil. Foi o rompimento de uma barragem. Foi uma barragem de água? Foi uma represa? Não, foi uma barragem de lama. Vocês estão sabendo disso? Que aconteceu lá em Mariana, onde os rejeitos expulsaram famílias e histórias. O que foi que aconteceu? Existem mineradoras. E essas mineradoras, elas tiram minérios do solo. Só que como é que funciona isso? Eles cavam o solo e eles precisam separar tudo que é do solo do minério que eles querem tirar ali de dentro. Às vezes tem 1, 2, 3%. Eles pegam 1 tonelada ali de terra, de chão, e apenas 1%
do que está dentro dessa terra é importante para eles, como, por exemplo, a bauxita, ou o alumínio, né? Então, eles pegam uma grande quantidade de terra e aí eles usam vários processos para separar o que eles querem da terra que não tem outros elementos importantes. Então, eles pegam ali 1 tonelada de terra, tira 1, 2, 5%, que é o minério que é o mineral, e o que eles fazem com essa terra? Pode jogar fora de qualquer jeito? Muitas vezes não pode jogar fora. Por quê? Porque às vezes, no processo para separar isso que eles querem do que realmente tem na terra, às vezes eles colocam produtos químicos, água, várias reações acontecem ali, de forma que eles não podem jogar essa terra fora de qualquer jeito. Eles têm que tratar essa terra. Só que são vários e vários metros cúbicos, várias toneladas dessa terra que eles têm que tratar antes de devolver para o ambiente. E aí o que eles fazem? Antes de jogar isso fora, devolver para a natureza, eles guardam isso para só depois poder cuidar. Como é que eles guardam estes rejeitos da mineração? Eles colocam em barragens gigantescas. Eles deixam lá para depois tratar, porque a lei diz que eles não podem jogar fora, porque vai ter ali elementos que não são biodegradáveis, que não podem ser jogados na natureza. Então, eles guardam isso em barragens gigantescas. E é caro cuidar dessas barragens, porque elas são imensas, elas comportam um peso muito grande de matéria que não pode voltar para o ambiente ainda, precisa ser tratado. O que aconteceu lá em Mariana? Por algum motivo técnico, a empresa não cuidou bem da barragem, a barragem rompeu e esse rejeito, essa lama, que é o produto final do que eles não querem, depois de terem minerado ali, escorreu, vazou, soterrou várias cidades, estragou o rio e a vegetação, a fauna, as casas das pessoas, houve morte de pessoas, foi um grande desastre. Então, sobre o que essa questão fala? Sobre as leis que regulam as mineradoras, sobre o impacto ambiental e o impacto social que as mineradores causam na vida das pessoas, tanto quando elas agem de acordo com a lei, quanto quando eles não agem de acordo com a lei. No caso de Mariana, algo aconteceu que esse rejeito escapou e causou um impacto negativo na vida de várias pessoas. A lama soterrou casas, matou pessoas, prejudicou a natureza, estragou o rio e a vida das pessoas. Foi isso que aconteceu lá em Mariana. Então, está falando, houve um impacto que mexeu na relação entre as pessoas e o seu espaço. De acordo com o que aconteceu lá em Mariana, vamos ver qual alternativa está mais de acordo com o que o texto fala. Então, esse desastre de Mariana, o que ele causou? Flexibilização de parâmetros ambientais. Flexibilização é uma frouxidão, é quando eles se tornam menos rigorosos. Foi isso que aconteceu depois que acontece um desastre, que o Estado e a empresa não conseguiram cumprir com o acordo. Será que eles afrouxam? Será que essas regras se tornam mais brandas? Não, pelo contrário, é nessa hora que eles vão rever as leis e fiscalizar para ver se a empresa cumpriu todas as normas técnicas. Então, a gente pode dizer que de alguma maneira houve uma flexibilização? Muito pelo contrário, não houve flexibilização dos parâmetros, das regras ambientais. Então, a gente com certeza pode dizer que esta está errada. Eu vou ler primeiro todas as erradas, depois a gente vai para a certa. Letra B. Consolidação de identidades regionais. Consolidar é fortalecer. Identidades são as características daqueles povos que viviam naqueles locais. A lama veio, destruiu as casas, acabou com o espaço de convívio daquelas pessoas, separou elas, matou algumas. Será que isso fortaleceu, consolidou
as identidades das pessoas. Pelo contrário, esse desastre atrapalhou e enfraqueceu as ligações que existiam entre as pessoas entre si e entre as pessoas com o espaço que elas viviam. Então, não, essa daqui não está correta de forma alguma. Vamos para a letra D. Supressão de práticas exploratórias. O que é supressão? Supressão é suprimir, ou seja, é acabar, eliminar. Depois disso, acabou as práticas exploratórias por parte das mineradoras no Brasil? Não houve uma supressão, talvez uma diminuição, porque depois deste acontecimento o Estado fiscalizou mais? Será que foi isso? Olha, talvez tenha tido uma diminuição. Agora, uma supressão, de forma nenhuma. Mas por que, além disso, que essa daqui não está correta? Porque ele está perguntando da relação, qual impacto, o que o impacto deste acontecimento causou na relação entre as pessoas e o espaço vivido. Uma supressão das práticas exploratórias talvez tenha atingido outras mineradoras em outros locais, mas isso não impactou de forma negativa ou positiva as pessoas que estavam naquele local. Então, não houve uma eliminação das práticas exploratórias naquele local. Vamos para a questão recuperação de tradições ancestrais? Não. Como a lama veio e atrapalhou a vida das pessoas, destruiu a vida de algumas, não podemos dizer que este evento causou uma recuperação. Não, pelo contrário, ele atrapalhou a dinâmica e o bom fluir da vida daqueles locais, né? Houve, na verdade, uma perda de tradições ancestrais, né? Então, essa daqui também não está correta. A correta é a letra C. Então, o que foi que este acontecimento causou de impacto na vida das pessoas? Fragilizou. O que é fragilizou? Enfraqueceu. Enfraqueceu o quê? Vínculos afetivos que existem ali entre as pessoas. Algumas pessoas morreram, outras, como perderam a casa, perderam tudo, tiveram que se mudar. As que não tiveram que se mudar, tiveram que começar a vida do zero. Então, assim, perderam o emprego, perderam a casa, o mercado sumiu, não tem mais rua na casa, tem que correr atrás de indenização. Então, isso fragilizou, enfraqueceu ou até eliminou vários vínculos afetivos com os locais, as pessoas que vivem naquela região, quanto com as tradições, com a cultura, com os ambientes. O que houve foi um enfraquecimento de vários vínculos afetivos ligados a pessoas ou a coisas naqueles locais. Então, a resposta da questão 48 é a letra C. O desastre de Mariana provocou uma fragilização dos vínculos afetivos de todas as pessoas daquela região. Tá certo, pessoal? Então é isso. Respondemos a questão 47 e 48. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Destrinchamos todas as ideias que existem dentro dessas questões. Falamos sobre esses acontecimentos. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá.